Oi gente, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais um dia para a honra e glória dele. Espero que gostem da pregação e sejam edificados por meio dela. Se puderem, por favor, compartilhar o vídeo vai ajudar bastante, pois vai estar ajudando o reino dos céus a engrandecer. Abram vossas Bíblias em Jeremias capítulo 11. Do 1 até o 23. O pacto violado. Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Ouvi as palavras desse concerto, falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Dizem assim, pois, assim diz o Senhor de Deus de Israel: Maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenais aos vossos pais no dia em que os tirei do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos mando, e vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais, de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. Então respondi e disse: Amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor: apregoar todas as palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo: Ouvi as palavras desse concerto e cumpri-as, porque assim diz: deverais protestei aos vossos pais nos dias em que os tirei da terra do Egito, até o dia de hoje, madrugando protestando e dizendo: Dai ouvidos à minha voz. Mas não vos ouviram, nem inclinaram os vossos ouvidos, antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado, pelo que trouxe sobre eles todas as palavras desse concerto que lhes mandei que cumprisse, mas não cumpriram. Disse mais o Senhor: uma configuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles disseram após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito aos meus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que tratarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então irão as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém, e clamarão aos deuses que eles queimaram incenso. Eles, porém, de nenhuma sorte o livrarão no tempo do seu mal, porque segundo o número de tuas cidades foram os deuses, ó Judá. E segundo o número das ruas de Jerusalém, levantaste altares ao impudência, altares para queimares incenso a Baal. Tu, pois, não ores por este povo, nem levante por eles clamor nem oração, porque não os ouvirei no tempo em que eles clamarem a mim, por causa do seu mal. Que eu tenho seu amado, o meu amado que fazer nas minhas casas, visto como muitos nelas cometem abominação, e as carnes santas se desejaram de ti, quando tu fizesses mal, então andes saltando de prazer. Denominou-se o Senhor oliveira, verde, formosa por seus deliciosos frutos, mas agora a voz de um grande tumulto acendeu o fogo ao redor dela, e se quebrantaram os seus ramos, porque o Senhor dos exércitos que te plantou pronunciou contra ti o mal, pela maldade da casa de Israel e da casa de Judá que para si mesmos fizeram, pois me provocaram a ira, queimando o incenso a Baal. Conspiração contra Jeremias. E o Senhor me fez saber, e eu soube. Então me fizeste ver as suas ações, e eu era como um manso cordeiro, que levam a matança, porque não sabiam que imaginavam projetos contra mim, dizendo: destruamos a árvore com seu fruto, e cortemos da terra dos viventes, e não haja mais a memória do seu nome. Mas, ó Senhor dos exércitos, justo juiz, que prova os seus pensamentos e a cuja oração. Veja eu a tua vingança sobre eles, pois a ti descobri a minha causa, porque assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote, que procuram a tua morte, dizendo: não profetize no nome do Senhor, para que não morram nas nossas mãos. Sim,
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que punirei os jovens, morrerão. A espada os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome, e não haverá dele um resto, porque fazereis vil mal sobre os homens de Anatote, no ano da sua visitação. Esse capítulo está falando sobre, mostrando como a aliança foi violada. O que Deus tinha falado para eles, os pais deles, eles violaram. E a palavra que veio, Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: ouvi as palavras desse concerto, falei aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, diz-lhes: assim diz o Senhor Deus de Israel: maldito o homem que não escutar as palavras desse concerto, que ordenai aos vossos pais no dia em que os tirei da fornalha de ferro, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e fazei conforme tudo que vos manda, e vós me sereis a mim por povo, eu vos serei a vós por Deus, para que confirme o juramento que fiz aos vossos pais de dar-lhes uma terra que manasse leite e mel, como se vê neste dia. Essas pessoas, infelizmente, violaram a aliança que Deus tanto fez por essas pessoas. Infelizmente, elas violaram essa aliança e perderam. Fizeram tudo ao contrário que Deus manda a gente fazer. Desobediência é algo que na Bíblia muito fala que é uma coisa que a gente tem que fazer. Tem que ser obediente a Deus. Tem muitos versículos na Bíblia que fala sobre isso. Como fala lá em Tiago 1:22, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganados vós mesmos. Então temos que ser, como é o nome, temos que sempre estar na linha, sempre estar convicto da verdade de Deus e fazendo ela. Não só escutando, mas também praticando ela. Pois não vale a pena você só escutar e não praticar o que está escrito, o que está sendo escutado, entende? Também fala lá em João 14:15, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Então, Deus está falando aqui também, se a gente amar verdadeiramente a Ele, temos que obedecer. Então, para que aquelas pessoas foram desobedecer a Deus? Violaram a aliança que Deus tanto fez por elas. Então, a gente não pode seguir o exemplo dessas pessoas, temos que obedecer a Deus, porque quem obedece ama. Então, se você verdadeiramente ama Deus, você tem que obedecer a Ele e deixar de escutar as coisas que o mundo diz e só escutar somente a voz de Deus. Então, pare de escutar o mundo e escute a Deus somente, pois Ele sabe melhor para você. Infelizmente, essas pessoas que violaram a vontade de Deus, a aliança, infelizmente não vai para o reino dos céus. Então, não podemos ser como elas, temos que obedecer somente a Deus, escutar a voz dele e fazer as coisas que Ele nos pede, pois não tem vida sem Ele. Então, se não existe vida sem Ele, por que a gente tem que estar distante dele? Porque a gente tem que desobedecer? Isso é errado, não podemos fazer isso. Temos que obedecer somente a Ele, pois Ele sabe melhor para nós. Já aquelas pessoas erradas por ter feito aquilo, mas justamente assim como a gente também. Muda só o tempo, mas acontece ainda conosco, pois a gente viola o que Deus quer na nossa vida. A gente procura outro caminho, mas esses caminhos que a gente procura não vai dar certo, a gente só vai estar rodando em um lugar, pois o caminho verdadeiro é Deus. Então, se você não está no caminho de Deus, você não está nos caminhos certos, pois Deus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não seguir a Ele não estará vivendo verdadeiramente, pois não existe vida sem Ele. Pois se Deus é a vida, por que não temos que ir a Ele? Pois Ele é a vida, então temos que buscar a Ele, pois somente Ele dará a nossa vida, pois Ele nos criou e criou a todos. Então vamos procurar ser mais obedientes a Ele e viver no caminho dele. Pois muitos escutam as palavras de Deus
escutam, só escutam, mas sai pelo outro ouvido. Então não faça isso, não seja como essas pessoas. Escute o que Deus está dizendo e cumpra, pois Deus sabe o melhor pra gente. Então não tente achar que o que é melhor pra você é o melhor, pois você não sabe do que é o melhor pra você. Deus sabe, Ele sim sabe, pois Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Então não crie expectativa em algo que Deus não disse pra você fazer, pra você achar que vai dar certo, pois a vontade de Deus é bem melhor e é boa, perfeita e agradável. Então procure fazer a vontade dele, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E o que você estiver fazendo para Deus, um dia sim vai ser recompensado, pois Deus não deixa seu filho desamparado. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Então, o que essa palavra está dizendo também tem sobre dizer na volta de Jesus, pois muitos vão clamar a Ele, mas já passou o tempo de clamar. Infelizmente, Deus dá ajuda a gente, vai dar uma vida em abundância para vivermos para Ele, mas infelizmente muitos ainda não buscam a Ele. Então, aqueles que não buscaram verdadeiramente ou não foram fiéis a Ele, a palavra, eles infelizmente não vão ter mais chances. Irão clamar, mas Deus não escutará, pois já passou a chance. Então não deixe essa chance que Deus deu pra gente passar. Viva para Ele, não desobedeça, entre no caminho dele, pois vai dar tudo certo, Ele sabe o melhor para nós. Deus é amor, mas também justiça, como fala aqui no versículo Jeremias 11:22. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os punirei. Os jovens morrerão à espada, os seus filhos e as suas filhas morrerão de fome. Então faça a vontade de Deus. Deus também é amor, é misericordioso, mas também faz a justiça àqueles que não foram fiéis, infelizmente. Então viva para Ele, não desobedeça o que Deus quer para você. Então seja obediente, obedeça a Ele, pois é o melhor que vai acontecer na sua vida, é obedecer e seguir aos caminhos dele. Então viva o que Deus quer para você. Não desobedeça, só viva. Viva o que Deus tem para você, pois é o melhor que vai acontecer na sua vida. Parar de desobedecer e somente obedecer, pois vai dar tudo certo na sua vida, se você apenas obedecer a Deus e viver no caminho dele.